Bom dia, terceiro ano. Então, hoje a gente vai fazer um teste com uma aula em forma de vídeo, tá? Comigo explicando os slides. Então, hoje a gente vai começar um assunto novo, que são os hidrocarbonetos. A gente viu nas outras aulas várias funções orgânicas. A gente viu cetona, álcool, hidrocarboneto, éster, éter, assim por diante. E a partir de agora, que vocês já sabem identificar essas funções orgânicas, a gente vai trabalhar uma de cada vez para ver todas as características sobre elas. A primeira que a gente vai trabalhar é o hidrocarboneto. Então, hoje eu quero que vocês escrevam lá no caderno, aula 7, a data de hoje, conteúdo hidrocarboneto. Terá 3 etapas essa aula. Primeiro, vocês vão assistir esse vídeo, que é o que vocês estão fazendo agora. Depois, vocês vão revisar os slides da apresentação que estão anexados aqui no Classroom. E depois, vocês vão resolver as questões do final do slide no caderno. Não precisa me enviar foto, eu só quero que vocês façam um exercício, tá bom? Então, vamos começar o assunto. Como eu falei, a primeira função orgânica que a gente vai trabalhar serão os hidrocarbonetos. E por que a gente começa por eles? Porque eles são os mais simples de todos. Então, o que a gente for aprender sobre ele, a gente consegue aplicar depois nos outros conteúdos, nas outras funções orgânicas. E por que ele é o mais simples de todos? Porque o hidrocarboneto, lembra, ele é formado apenas por hidrogênio e por carbono. Então, aqui eu tenho hidrocarboneto, outro hidrocarboneto e assim por diante. Eu sei que essas 4 imagens aqui se referem a hidrocarbonetos, porque se vocês olharem detalhadamente aqui, todos esses compostos possuem apenas carbonos e hidrogênios, não tem nenhum outro elemento químico diferente. Então, por isso que eles são os hidrocarbonetos. Agora, olhando este slide aqui, quem não é um hidrocarboneto? Então, eu quero que vocês deem pausa agora nesse vídeo e pensem, olhem cada uma dessas 4 figuras aqui e identifiquem quem não é o hidrocarboneto. Agora que vocês já pensaram um pouquinho, vamos ver a resposta. Então, este aqui do meio não é um hidrocarboneto. E por que ele não é? Porque ele possui elementos diferentes de carbono e hidrogênio. Então, se possui o oxigênio, já não é mais hidrocarboneto, é outra função orgânica. Então, aqui eu sei que é hidrocarboneto, eu sei que é hidrocarboneto e eu sei que é hidrocarboneto porque só tem carbonos e hidrogênios. Agora que ficou claro a diferença aqui da função orgânica hidrocarboneto, a gente vai esmiuçar ela mais um pouquinho. Então, qual é a primeira coisa que a gente vai ver depois de saber identificar um hidrocarboneto? É classificar esses hidrocarbonetos. E como que a gente classifica eles? De acordo com o tipo de ligação e fechamento da cadeia carbônica. Então, vocês vão ter que lembrar um pouquinho das classificações de cadeia carbônica. Lembra aberta, fechada, com ligação dupla, sem ligação dupla, assim por diante. Então, a gente consegue classificar os hidrocarbonetos em 7 formas: alcanos, alcenos, alcinos, aromáticos, alcadienos, ciclenos ou cicloalceno, ciclanos ou cicloalcano. Agora, como é que eu vou descobrir quem é quem? Primeiro, alcanos são compostos que possuem apenas ligações simples e a cadeia deles é aberta. Então, eu sei que isso aqui é um alcano porque, ó, cadeia é aberta. E se eu for olhar aqui, ó, entre os carbonos, a gente só tem ligações simples. Então, por isso que é um alcano. Agora, alceno são cadeias abertas. Então, ó, cadeia aberta. E eu tenho uma ligação dupla. Cadê a ligação dupla? Está aqui. Então, por isso que é um alceno, porque possui aquela ligação dupla. Se não tivesse essa ligação dupla aqui, se fosse só uma ligação simples, iria ser um alcano. Como é uma ligação dupla, alceno. Agora, alcino, cadeia aberta. Então, aqui a gente tem uma cadeia aberta e possui uma ligação tripla lá entre os carbonos. Então, ó, ligação tripla, alcino. Então, só revisando aqui de novo. Alcano, ligação simples. Alceno, ligação dupla. E alcino, ligação tripla. Agora, ciclo-alcano, lembra, ciclo é algo fechado. Alcano, ligação simples. Então, são cadeias fechadas. Então, ó, cadeia fechada. E entre os carbonos a gente só tem ligação simples. Então, simples, 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 simples. Ciclo-alcano. Agora, ciclo-alceno, quem que é? Cadeia fechada, porque é um ciclo, ó, fechado. E eu tenho uma ligação dupla. Apareceu aqui a ligação dupla,
ciclo alceno. Agora faltou só mais 2. Alcadieno é uma cadeia aberta, por isso que não está escrito ciclo ali na frente, porque é aberto. Então, ó, cadeia aberta. E eu tenho 2 ligações duplas intercalando uma na outra. Então, o que eu quero dizer com intercalando? Ó, ligação dupla, ligação simples, ligação duplas. Elas estão alternando ali a ligação, certo? Então, por isso que é um alcadieno, porque é aberta e tem 2 ligações duplas entre carbonos na cadeia. Agora, por último, aromáticos. Quando é que vai ser um hidrocarboneto aromático? Quando possuir um anel aromático. Então, tem anel aromático aqui, a gente tem um aromático. Lembra, o que é um anel aromático? São 6 carbonos, então aqui, ó, 6 carbonos fechados e tenho 3 ligações duplas alternadas. Então, apareceu isso daqui, a gente tem um hidrocarboneto aromático. Continuando, agora a gente vai fazer um exemplo. Acabou que esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, o primeiro, é o mesmo exemplo de antes, então eu preciso classificar este cara aqui. A cadeia é fechada, eu tenho ligações duplas, só que aqui eu tenho um anel aromático. Se eu tenho um anel aromático, a gente tem um hidrocarboneto aromático. Agora o próximo, este exemplo 2 aqui. A cadeia é aberta, então pode ser alcano, alceno, alcino ou alcadieno. Agora eu vou analisar as ligações entre os carbonos. Opa, apareceu uma ligação dupla aqui. Se aparecer uma ligação dupla, a gente tem um alceno. Então aqui, ó, alceno, porque a cadeia é aberta e apareceu uma ligação dupla ali entre os carbonos. Agora é com vocês. O que vocês vão fazer? Classificar esses hidrocarbonetos aqui no caderno de vocês. Então, analisa o composto, vê se ele é aberto ou fechado e depois vê o tipo de ligação que tem entre estes carbonos e classifica entre alcano, alceno, alcino. Deixa eu voltar aqui. Voltando. Classifica ele de acordo com essas características aqui, com esses nomezinhos. Beleza? Então é isso, resolvam no caderno, não precisa me enviar foto, e na próxima aula a gente vai continuar esse assunto. Qualquer dúvida, vocês já sabem, é só entrar em contato comigo por e-mail, pelo Instagram, qualquer lugar que eu vou respondendo vocês, tá bom? Beijos!